Olá, amados irmãos e irmãs, graça e paz. O William aqui falando com vocês. Estamos agora entrando, a partir de hoje, no nosso terceiro tema. No primeiro tema, só para relembrar, nós aprofundamos, através do tema 12 dias para se afastar do espírito do mundo. Esse foi o nosso primeiro tema. No tema anterior, que foi o que nós terminamos ontem, no 19º dia, teve como tema principal, primeira semana para conhecer-se a si mesmo, para pedir o conhecimento de si mesmo, que é fundamental para que nós possamos aprofundar a nossa fé. Terminando esse tema de ontem, no 19º dia, passamos 7 dias meditando esse tema. Hoje nós vamos iniciar um novo tema. E o novo tema é esse aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês. Segunda semana para conhecer melhor Nossa Senhora. Esse tema é muitíssimo importante, esse terceiro tema. Esse 20º dia, como acontecer, toda vez que muda o tema, muda também as orações, sofre modificações, tá bom? Então, para essa semana aqui, a partir de hoje, quais são as orações que nós vamos ter? As orações para essa semana, Aqui, Quais são as orações? Você vai rezar a ladainha do Espírito Santo, que está na página 150. O hino Ave Estrela do Mar, que também está na página 150. E vamos acrescentar a essa semana a oração do Santo Terço. A oração do Santo Terço. Então veja, são 3, São 3 orações. A ladainha do Espírito Santo, o hino Ave Estrela do Mar e você rezar um terço. Esse terço aqui, meus amados irmãos, não necessariamente ele tem que ser antes das suas orações. É bom que assim seja. Mas se não for possível, você pode rezar esse terço durante seu dia, tá bom? Contanto que você não deixe de rezar. Aí você vai dizer assim, William, mas eu já rezo um terço, certo? Aí, maravilha, maravilhoso, tá bom? Que bom que você reza o terço, Para você não vai ser nenhum sacrifício. Então, devemos rezar o Santo Terço durante todos esses dias. Como vocês sabem, toda vez que inicia uma semana, um tema novo, aí a gente tem uma pequena introdução. Aqui nesse parágrafo aqui, olha que interessante que ele diz, Esta semana meditaremos sobre como conhecer e amar mais nossa mãe, ajudados por São Luís, com o seu livro O Segredo de Maria, que é o resumo do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Então, se vocês perceberam, no primeiro tema a gente meditou muito com a ajuda do livro de São Luís chamado Carta aos Amigos da Cruz, No segundo tema, nós já meditamos sobre a arte de se aproveitar das próprias faltas, de São Francisco de Sales, que nos ajudou durante esse tempo, do tema passado, a aprofundar, a conhecer melhor a nós mesmos. E nesse terceiro tema agora, o livrinho que vai nos ajudar é O Segredo de Maria, escrito por São Luís. Esse livro, chamado O Segredo de Maria, é o resumo do Tratado da Verdadeira Devoção, que é a base, da nossa formação para que nós possamos nos consagrar, tá bom? Então, vamos aqui para o subtema do nosso dia de hoje, no 20º dia, Esta devoção é um segredo para tornar-se santos. O segredo de Maria. Tá vendo aqui? Então aqui ele vem dar uma introdução, Ele vem dar uma introdução e eu achei muito interessante aqui, nessa primeira parte, eu vou ler com vocês. Esse dia de hoje tem muito texto, Eu vou pegar as partes principais e meditar com vocês, Então ele faz aqui uma introdução, certo? E ele começa aqui, Esta devoção é um segredo para tornar-se santos. Então aqui a gente tem aqui no número 1,
Vamos meditar aqui, ó. Alma predestinada, eis um segredo que o Altíssimo me comunicou e que eu jamais pude encontrar em livro algum, quer antigo, quer novo. Eu vou-lo confio pelo Espírito Santo com estas condições. Ele vai dar aqui as condições para que você possa mergulhar nessas graças, né? E nós estamos aqui estamos prestes, né, a mergulhar. Aqui fala de alma predestinada e está se referindo para cada um de nós como alma predestinada, uma pessoa escolhida, né, por Deus. Então, olha só que graça, né? Você pode se escolher, quer dizer, você pode como se diz assim, você pode se assumir como uma pessoa predestinada, alguém que foi escolhido por Deus, alguém que foi separado, né, tirado do mundo, no termo assim das pessoas que não vivem a vontade de Deus, para ser uma pessoa que vive dentro da vontade de Deus. Mas para que a gente possa se aprofundar, ele coloca aqui algumas condições, e é isso que a gente vai ver agora. Número 1, que não o manifestarei senão as pessoas que o mereçam pelas suas orações, suas esmolas, suas mortificações, seus sofrimentos e pelo seu desprendimento e zelo na salvação das almas, né? Então veja, o que eu preciso para ser uma pessoa que se aprofunda mais na fé? Primeiro, eu preciso ser uma pessoa decidida, né? Lembra que a gente meditou em um dos nossos dias que é uma condição para que nós possamos crescer na graça de Deus, é o quê? É que a gente tome uma decisão firme, que a gente se decida ser uma pessoa de quê? De oração, uma pessoa desprendida. E também a questão do zelo na salvação das almas, né? Que nós não somente desejemos nos salvar, mas que também nós desejemos salvar as pessoas que Jesus nos enviar, né? O outro ponto aqui, para que nós possamos crescer na graça, esse número 2 vem dizer assim, ó: que vos utilizareis dele a fim de vos tornar despiedosa e santa, porquanto este segredo não engrandece, cresce, não se desenvolve, senão à medida que a alma o vai pondo em prática. Então, não adianta eu conhecer uma devoção e não ter o desejo de praticar essa devoção. Então, eu preciso ter esse desejo de praticar a devoção. É a prática que vai fazer com que cada um de nós possamos crescer na fé. Nesse ponto 3 aqui, o que diz? Que agradecereis a Deus em todos os dias da vossa vida, a graça que Ele vos concedeu, trazendo ao vosso conhecimento um segredo que não mereceríeis saber. Então veja, Deus, Ele é bom. Precisamos ser pessoas o quê? Pessoas gratas todos os dias da nossa vida. Exatamente por que ser grato? Porque tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que a gente tem de bom é Deus que nos dá. Então precisamos ser pessoas que têm gratidão. É fundamental. Pessoas que têm gratidão. Vamos meditar nesse parágrafo aqui, ó. Eu achei muito interessante esse parágrafo. Antes de passardes adiante, com desejo firme e espontâneo, natural de chegar à posse da verdade, de joelhos dizei devotamente o Ave Maris Estrela, que é a oração Ave Estrela do Mar, que nós temos que rezar, né? E o Vini Creator, né? Que é a oração Vinde Espírito Criador, né? Para impetrar de Deus a graça de melhor entender e saborear este segredo divino. Por causa do pouco tempo que tenho para escrever, como vós para ler, direi tudo brevemente. Então aqui ele deseja, né, que nós rezemos a oração o Ave Estrela do Mar e o Vinde Espírito Criador, né? Eu já tenho essa oração já decorada, né? Eu já sei ela, aprendi ela. Já tem um bom tempo que eu estou renovando a minha consagração e eu posso rezar aqui com vocês, já que o santo ele pede, né, que nós possamos ter essa disposição de rezar essas orações, né? Então,
a oração Ave Estrela do Mar. Ave do Mar Estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, o Pai, ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Rezamos agora a oração Vinde Espírito Criador. Ó Vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Ao Deus Pai se dê a glória, ao Filho ressuscitado e ao Espírito Paráclito por todos os séculos dos séculos. Amém. Feito essas orações, agora vamos aqui para a primeira parte do nosso estudo, né? Primeira parte, missão de Maria no plano da salvação. Número 1, o plano da salvação se realiza com a graça, né? Então, o que vem mostrar neste primeiro ponto aqui, né? Nesse ponto aqui, número 3. A alma, imagem viva de Deus e redimida com o sangue preciosíssimo de Jesus Cristo, a vontade de Deus a vosso respeito é que venhais a ser santa como Ele nesta vida e como Ele gloriosa na outra. Logo de cara aqui, o que a gente tem no primeiro ponto? Que o final dessa devoção, o objetivo dessa devoção é exatamente o quê? Que nós possamos fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus ao nosso respeito? Justamente está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 48. A vontade de Deus é que nós sejamos santos. Então, o fim último dessa consagração, meus amados irmãos e irmãs, é que justamente nós sejamos santos. Isso daí é fundamental, né? Fundamental. Então vamos aqui nesse ponto 4, resumidamente, né? Alma, como procedereis? Que meios escolhereis para chegar até onde Deus vos chama? Os meios de salvação e de santidade são conhecidos de todos. Acham-se indicados no Evangelho, explicados pelos mestres da vida espiritual, observados pelos santos, sendo necessários a todos os que desejam salvar-se e alcançar a perfeição. Tais são a humildade de coração, a oração contínua, a mortificação, o abandono à divina providência e a conformidade com a vontade de Deus. Então, como está dizendo aqui, nós temos os meios para que nós possamos alcançar a salvação. E segundo aqui esse ponto 4, qual é a resposta? Quais são esses meios que nós temos para alcançar a nossa salvação? Aqui ele vem dizer, ó, humildade, primeiro ponto, né? A humildade de coração. Você ser uma pessoa que tem uma oração contínua, tá vendo aqui, ó? A mortificação, é preciso fazer mortificação, né? Para que nós possamos vencer os desejos da carne. O abandono, né? A divina providência, confiança em Deus, fundamental. E também a questão de fazer a vontade de Deus, né? Fazer a vontade de Deus. William, como é que eu sei a vontade de Deus? Principalmente aprofundando, por exemplo, a palavra de Deus, né? Na Sagrada Escritura, nós temos condições de fazer a vontade de Deus, né? Ali se encontra todas as recomendações que Deus ele tem para nós. Vamos agora nesse ponto 5 aqui, ó. Todavia,
para pôr em prática todos estes meios de salvação e de santidade, é absolutamente precisa a graça de Deus. Graça esta que a todos é conhecida de uma maneira mais ou menos abundante. Sobre isto não paira a menor dúvida. Digo mais ou menos abundante, porque Deus, conquanto, embora sendo infinitamente bom, não dá a graça na mesma medida e força, igualmente eficaz a todos, se bem que a cada um conceda a graça suficiente. Então perceba aqui, para que nós possamos ser santos, não basta somente que nós tenhamos a vontade de ser santos. Nós somos pessoas dependentes de quê? Nós somos pessoas dependentes da graça de Deus. Graça. Somos pessoas totalmente dependentes da graça de Deus. Isso é algo muito interessante que nós temos que meditar, não é mesmo? Temos que ser dependentes da graça de Deus. Vamos meditar agora esse ponto 2 aqui, ó. Para encontrar a graça de Deus, é preciso encontrar Maria. Perceba, nós precisamos da graça. E o que o livrinho ele está dizendo para nós? Que a portadora, aquela que foi portadora da graça de Deus, foi a Virgem Maria. Olha que interessante, não é mesmo? A Virgem Maria, ela é dispensadora da graça de Deus. Quando nós encontramos Maria, automaticamente nós encontramos Jesus. Por quê? Porque a Virgem Maria, qual foi o fruto da Virgem Maria? O fruto da Virgem Maria foi Jesus. Não é mesmo? Então, por isso que no Evangelho de São Lucas, né, ela recebe aquela salvação, né? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela é a portadora, ela é a dispensadora das graças de Deus. Então, quem encontra Maria, encontra a graça de Deus. Por isso que está dizendo aqui nesse ponto número 1 aqui, ó. Maria encontrou graça, né? Lá no Evangelho de São Lucas, nós podemos ver isso. Por isso que ela é conhecida como, nesse ponto 2 aqui, Maria é a mãe da graça, né? Justamente porque somente ela foi digna, através da sua pequenez, através da humildade, né? Como ela mesmo canta, né? No Magnífica, né? A Nossa Senhora diz assim, né? Ele olhou a minha pequenez, ele olhou a humilhação da sua pobre serva, né? Por isso, diz lá no Evangelho de São Lucas, todas as gerações me proclamarão, me chamarão de bem-aventurada, né? Então Maria é a mãe da graça, né? Como vem dizer aqui nesse ponto 3, ó, Maria é cheia de graça, né? Então veja, eu preciso da graça de Deus para ser salvo. Então, procurando Nossa Senhora, ela que é cheia da graça, certamente eu serei uma pessoa que estarei perto da graça de Deus. Não é verdade? Então, vamos continuar aqui, nesse ponto aqui também, número 4. Maria é a administradora da graça, né? Toda a graça, toda a redenção está presente de forma plena em Jesus. Por isso que nós dizemos que Maria é mãe da graça, porque ela é mãe de Jesus. Ela é dispensadora das graças, porque ela é mãe de Jesus. Nós podemos dizer que Nossa Senhora é mãe de Deus, por quê? Porque Nossa Senhora é mãe de Jesus. E Jesus sendo Deus, nós podemos dizer que a Virgem Maria, ela é mãe de Deus. Entende? Então veja como Nossa Senhora é essencial para a nossa salvação. Não é verdade? A Virgem Maria, ela é essencial para a nossa salvação. Então vamos aqui meditar um outro ponto que eu achei muito interessante, né? O ponto 6, certo? O ponto 6 aqui, ó. Maria é mãe dos membros de Cristo. Veja, nós conhecemos que Jesus, ele é a cabeça da igreja, não é verdade? Como diz São Paulo, né? Jesus, ele é a cabeça da igreja. A igreja é o seu corpo. Então perceba que a Virgem Maria, como sendo mãe de Jesus, e nós somos membros da igreja, então nós podemos dizer também que Nossa Senhora é mãe dos membros de Cristo.
Quem são os membros de Cristo? Somos nós que somos sua igreja, né, que fazemos parte da sua igreja. Então, segundo São Luís, ele diz, né, no seu escrito que Nossa Senhora gerou Jesus, Filho de Deus, né? E ela continua gerando através da graça, através da ordem sobrenatural, ela continua gerando filhos de Deus, que somos cada um de nós. Por isso que nós podemos chamar de Maria nossa mãe, né? Ela sendo mãe de Deus, mãe de Jesus, nós ganhamos a filiação divina. Graças a Jesus, somos considerados filhos. Então, se nós somos filhos também, então Nossa Senhora é exatamente a nossa mãe. Amém? Então, como nós podemos ver aqui, né? Vamos meditar este ponto aqui, 12. Venham comigo aqui, vamos ler juntos, né? Visto que Maria, entre todas as criaturas, foi escolhida, distinguida com o imenso, insigne privilégio de formar a cabeça de todos os prediletos do Pai, dos predestinados, que é Jesus Cristo, o predileto do Pai, a ela incumbe também a gloriosa missão de formar e unir, arregimentar os membros dessa cabeça, que são os verdadeiros cristãos. Porque uma mãe não pode formar a cabeça sem os membros, nem os membros sem a cabeça. Então, como nós podemos ver aqui, né? A Virgem Maria, ela que gerou Jesus, como nós dissemos acima, gerando Jesus, que é o Filho de Deus, nós que pelo batismo nos tornamos filhos de Deus, também por meio da Virgem Maria, nós somos gerados filhos de Deus, através do coração imaculado da Virgem Maria, dessa devoção que nós estamos aprendendo aqui. Nós vamos aprender logo mais a que Jesus seja gerado no nosso coração através do coração imaculado da Virgem Maria. Então, da mesma forma, né, como Jesus, que é a cabeça da igreja, foi gerado por ela, nós que somos membros da igreja também seremos gerados, né? Jesus será gerado em nós por meio dela. Então vamos continuar aqui nesse parágrafo. Quem quiser, pois, cheio de graça e de verdade, ser membro de Jesus Cristo, deve ser formado em Maria por meio da graça divina, que nela existe com abundância, a fim de, na mesma medida, ser distribuída aos seus filhos, que são verdadeiros membros de Jesus Cristo. Então veja, né, como é bonito, né, saber que nós que estamos aqui estudando, né, para sermos gerados pela Virgem Maria, né, que Jesus possa ser gerado através da Virgem Maria nos nossos corações. Esse é o grande objetivo dessa consagração, amados irmãos, é que nós aprendamos a colocar o nosso coração dentro do coração imaculado da Virgem Maria. Nós possamos ter a humildade, né, de pedir a ela que através do coração dela, no nosso coração, seja gerado também nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos meditar aqui esse ponto 7 também, né? Maria é colaboradora do Espírito Santo. Aqui no número 13, vamos meditar. O Espírito Santo, havendo desposado Maria e gerado nela, por ela e dela o Salvador, da mísera descendência de Adão, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, e não a tendo repudiado, continua a produzir cotidianamente nela e por ela os predestinados, de uma maneira verdadeira, conquanto misteriosa. Então veja, né? Aqui nós estamos meditando, né, nesse parágrafo, que Maria, ela é colaboradora do Espírito Santo. Como eu disse para vocês, nos dias aí, nas formações, Nossa Senhora, a Virgem Maria, é a única que tem um nobre título. Aliás, são 3 virtudes que nenhuma criatura do mundo tem. Somente Nossa Senhora, a Virgem Maria, tem. Ela é mãe de Deus, porque ela sendo mãe de Jesus, Jesus é Deus, portanto, Nossa Senhora é mãe de Deus.
Nossa Senhora, ela é filha de Deus, né? Porque Deus criou a Virgem Maria. Desde sempre, né, ela foi escolhida por Deus para ser aquela agraciada, a imaculada, sem pecado, aquela que gerou seu filho Jesus. Então, antes de tudo, antes dela ser mãe de Jesus, mãe de Deus, ela é filha de Deus. E a Virgem Maria também é esposa do Espírito Santo. Por que a Virgem Maria é esposa do Espírito Santo? Porque foi pela ação do Espírito Santo que Jesus ele foi concebido no seio da Virgem Maria. Então veja quão preciosa, né, é a Virgem Maria aos olhos de Deus. Então, muito mais deve ser também aos nossos olhos, né? A Virgem Maria, nós devemos amá-la profundamente, né? Por quê? Porque Deus a amou primeiro, né? Jesus a amou primeiro. Espírito Santo é esposo da Virgem Maria. Então, nós, como bons filhos, predestinados a sermos salvos, nós temos que também aprender a louvar, a bendizer, a venerar a Virgem Maria, como ela merece, né? Com grande carinho, com grande amor. Então vamos meditar juntos agora a leitura bíblica do dia, que se encontra em Provérbios capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 25. Vamos lá? Então aqui, como vocês podem ver, o título, né, dessa leitura é A Sabedoria Criadora. E falar aqui também, nós podemos encarar essa leitura, ela pode ser aplicada perfeitamente à Virgem Maria, né? Vamos ver, vamos descobrir isso hoje. Vamos ler aqui a partir do versículo 22. Yahvé me criou, primícias de sua obra, de seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes da origem da terra. Quando os abismos não existiam, eu fui gerada. Quando não existiam os mananciais das águas, antes que as montanhas fossem implantadas, antes das colinas, eu fui gerada. Ele ainda não havia feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo. Quando firmava os céus, lá eu estava. Quando traçava a abóbada sobre a face do abismo. Quando condensava as nuvens no alto, quando se enchiam as fontes do abismo, quando punha um limite ao mar, e as águas não ultrapassavam o seu mandamento, quando assentava os fundamentos da terra, eu estava junto com ele. Como o mestre de obras, eu era o seu encanto todos os dias, todo o tempo brincava em sua presença. Brincava na superfície da terra e me alegrava com os homens. Portanto, meus filhos, escutai-me, felizes os que guardam os meus caminhos. Escutai a disciplina e tornai-vos sábios. Não a desprezeis. Feliz o homem que me escuta, velando em minhas portas a cada dia, guardando os batentes de minha porta. Quem me encontra, encontra a vida e goza do favor de Yahvé. Vou ler isso aqui, esse versículo também, o 36. Quem peca contra mim, fere a si mesmo. Todo o que me odeia, ama a morte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que leitura profunda, não é mesmo? Quem me encontra, encontra a vida. Quem poderia dizer isso? A Virgem Maria. Porque quando nós encontramos ela, nós encontramos a vida. E quem é a vida em plenitude? É o próprio Jesus. E onde Jesus ele foi gerado? Na Virgem Maria. Por isso, portanto, ao encontrar a Virgem Maria, nós encontramos a vida, que é o próprio Jesus. É o caminho que leva ao caminho, não é verdade? Em que sentido? Que Nossa Senhora é aquela que aponta a Jesus, é aquela que gerou Jesus e continua gerando Jesus nos nossos corações. É a predileta de Deus, a filha predileta de Deus, aquela que foi digna de receber o Salvador, a cheia de graça, a bendita entre todas as mulheres, aquela que deu para nós o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos e irmãs, louvados
sejam os corações de nosso Senhor Jesus Cristo e também da Virgem Maria, para sempre sejam louvados. Amados irmãos, este foi o nosso encontro de hoje, o 20º dia, o início de um novo período, onde nós vamos passar aí mais 6 dias, 6 dias a mais, contando com isso aqui, 7 dias, iremos passar meditando essa importância que tem a Virgem Maria para a nossa salvação. Ela que foi honrada por Deus, muito mais deve ser honrada por cada um de nós. Então perseveremos nesse caminho. Estamos agora indo para a reta final da nossa preparação. Rezo ao Senhor Jesus, através do Santo Texto, das adorações, dos nossos encontros, que cada um de vocês, que nós possamos perseverar firmes no propósito de nos consagrar a Jesus totalmente pelas mãos da Virgem Maria. Por isso, com o mesmo entusiasmo, ainda mais alegres, vamos esperar cada um de vocês amanhã na nossa formação, na nossa reflexão, juntos para que nós possamos cada vez mais aprofundar a nossa fé. Então, até amanhã, até lá, se Deus quiser, graça e paz, amados.